Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos chegando nesta manhã de terça-feira, hoje 16 de fevereiro de 2020. Nós estamos chegando com mais uma live, agradecendo você em nome de Jesus por sua companhia. Estamos aqui, estamos gratos a Deus, sabendo que você está aí do outro lado e que a sua presença é muito, mas muito importante mesmo para que nós possamos continuar pregando a palavra de Deus a todos aqueles que são amantes da mesma. Nesta oportunidade, nós estaremos falando a respeito da igreja de Esmirna e quero chamar a sua preciosa atenção e pedir para que você fique conosco até o final desse vídeo. Além de ficar conosco até o final do vídeo, eu quero pedir a você também que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso você não seja inscrito, compartilhar os nossos vídeos para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Nós estamos de volta com uma qualidade que eu já havia prometido em outras situações, em outras lives, com uma qualidade muito melhor. Então, seja em nome de Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Nesse momento tão difícil, momento terrível em que a humanidade enfrenta, nós estamos juntos, estamos aqui para aprendermos a palavra que nos leva ao conhecimento da verdade, nos leva a saber o que Deus tem de propósito para as nossas vidas. Então, estudaremos sobre a igreja de Esmirna. É apenas 4 versículos, são apenas 4 versículos dos quais nós estaremos nesta manhã discorrendo sobre eles, tá bom? Nós voltamos já. Sem muitas delongas, nós estamos de volta novamente para falar a respeito da igreja de Esmirna. Aí no fundo, tá? Aqui, desse lado, é possível você perceber imagens da ruína, das ruínas da atual Esmirna. Ou atual Esmirna, tá? Aqui, a igreja de Esmirna, tá? A cidade de Esmirna, que há algum tempo, nos tempos bíblicos, era chamado de Esmirna, porém, atual, a cidade é chamada de Izmir, é conhecida como Izmir. É uma cidade localizada a cerca de 70 quilômetros de Éfeso e cerca de 90 quilômetros de Pérgamo. São igrejas, são cidades, são locais não tão próximos uns dos outros. E já na época dos tempos bíblicos, Izmir era uma cidade, e ainda é, uma cidade portuária e atualmente muito turística e é conhecida como a cidade dos iates, onde turistas do mundo todo, todos os dias, ancoram por ali, buscando conhecer a história da cidade, bem como desfrutar das maravilhas, da beleza que a mesma oferece a todos os seus habitantes, bem como aos turistas que buscam aquela região. Pois bem, nesta cidade, que estarei fugindo um pouco da questão histórica, havia uma igreja cristã. E ali por volta do ano 95 depois de Cristo, o apóstolo João recebeu uma revelação onde o Senhor Jesus ordenava que ele escrevesse aquilo que ele estava vendo e que ele enviasse às 7 igrejas da Ásia e deu nome às tais igrejas, sendo que Esmirna é citada em segundo lugar. Então nós vemos que a palavra de Deus ela tem endereço, Deus tem um propósito quando ele fala, quando ele se manifesta, Deus sempre se manifesta com propósito. As igrejas passavam por situações diferentes até, algumas tinham algumas situações diferentes, outras tinham
semelhança nos acontecimentos. Por exemplo, Éfeso era a cidade que tinha muita obra, era uma cidade, melhor, era a igreja que tinha muita obra. A igreja também não suportava aqueles que, dizendo ser judeus, eles eram achados, ou até dizendo ser cristãos, eles eram achados mentirosos, pois eram postos à prova. Porém, a igreja que crescia muito, os crentes que muito se dedicavam à obra, eram também os crentes que estavam esquecendo a essência, estavam esquecendo o fruto do Espírito, que é o primeiro amor, aquela chama maravilhosa que faz com que a pessoa incendeie a sua vida amando a Cristo, amando a obra de Deus e tendo fervorosamente a esperança da salvação. Então o Senhor escreve à igreja de Éfeso através do apóstolo João e diz a eles: olha, eu estou contra ti, porque tu esqueceste, tu deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, volta novamente, pratica então aí volta ao primeiro amor. Quando nós chegamos à igreja de Esmirna, nós encontramos uma situação muito delicada. Inclusive, há quem diga que Policarpo era daquela região, tá? Policarpo foi um dos que foi ali mortos naquela região pelo imperador Marco Aurélio. A situação da cidade era muito difícil, ou da igreja, assim dizendo, era muito difícil. Por quê? Porque uma perseguição como que generalizada despontou naquele local, e ela despontou exatamente de onde não deveria vir. Por quê? Porque os judeus que moravam em Esmirna e tinham sinagoga, tinham, por tradição, os costumes judaicos, tinham também o direito de cultuar conforme a sua tradição. Porém, na cidade nasceu uma igreja cristã. E ao nascer esta igreja cristã, eles andavam, eles caminhavam, viviam muito diferente do que Roma pregava, daquilo que os próprios judeus viviam. De modo que os judeus, eles temiam por si, eles temiam perderem o direito de cultuar conforme estabelecido pela lei de Moisés. Estou falando de judeus não cristãos. De modo que os judeus, aqueles que poderiam dar apoio aos cristãos, aqueles que poderiam, quem sabe, porque os judeus, ainda hoje, eles estão aguardando o Messias. Então ali eles estavam esperando o Messias, porém, o Messias, ou seja, Jesus, já tinha vindo, eles não reconheceram, não receberam, mas João escreveu no Evangelho, no capítulo 1, que a todos quantos os receberam, o Senhor Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creram no seu nome. Filhos estes que não nasceram segundo a carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então os judeus, eles começaram a maquinar, eles começaram a conspirar contra a igreja do Senhor, contra os cristãos, a entregar, em outras palavras, a dedurar, mostrando que eles não cumpriam o ritual romano, que eles não obedeciam aquilo que os imperadores determinavam, de modo que uma perseguição gigantesca se levantou naquele lugar. Aí nós vamos para a palavra de Deus aqui. Pois bem, então Policarpo já disse aqui que os historiadores dizem que Policarpo foi, ou melhor, era descendente de Esmirna, era dali daquela região, e que Policarpo ele foi um dos discípulos de João, uma das pessoas que aprendeu com João, e que João foi também um dos obreiros ali daquela singela igreja. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ler a carta. Afinal, vamos ler a carta que Jesus mandou à igreja de
Esmirna. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 8 a 11. São apenas como citado, já anteriormente por mim nesta gravação, são apenas 4 versículos e nós leremos nesse momento. Diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Aí entre parênteses está escrito: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Pois bem, é o que nós temos aqui na palavra que li em Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de 8 ao 11. Já disse nesta oportunidade que havia naquela cidade judeus, e que os judeus eles se sentiam ameaçados, por exemplo, com o crescimento da igreja cristã, porque achando eles que, pelo cristianismo ser uma ramificação do judaísmo, os romanos poderiam agir, tirar deles o direito, a liberdade de cultuar conforme os seus costumes, conforme as suas tradições. E por conta disso, os judeus empreenderam perseguição, unidos, aliados aos romanos contra os cristãos que habitavam naquele lugar. Interessante que a palavra inicial, a mensagem de Deus inicialmente, vai nos mostrar, Antoniel Oliveira, a paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe. Inicialmente a palavra de Deus nos mostra que a mensagem de Deus tem um endereço. Qual é o endereço aqui? A igreja de Esmirna. O que nós temos aqui é o diagnóstico preciso e a interferência de Cristo Jesus diante de sua igreja. Ele sabia perfeitamente a tribulação, a perseguição que os cristãos estavam enfrentando. E sabendo do que eles estavam enfrentando, então ele, através de João, o seu servo, ele envia-lhes carta para mostrar, primeiro, o momento que eles estão vivendo. Segundo, para encorajá-los, para exortá-los, para mostrar que há uma saída. Então a carta é dirigida inicialmente a líderes, tá? Inicialmente ao líder e ao anjo da igreja que está em Esmirna. Escreve, vamos aqui, tá? E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Notemos que aqui o Senhor Jesus, ele entra em contraste com a situação da cidade, com o costume, com aquilo que o povo conhece, com aquilo que o povo não cristão crê. Por exemplo, havia ali a crença em uma deidade chamada Dionísio. E para aquele povo, o Dionísio era o deus da alegria, o deus da prosperidade, o deus da uva. O povo daquela região, eles criam nesta deidade. Havia entre eles também a crença
de que Dionísio havia morrido e que havia ressuscitado. Então os crentes, os cristãos, eles eram, de certa forma, eles eram levados, orientados e até, digamos que mais que isso, insultados a adorar também aquela deidade. Além de adorar aquela deidade, eles também estavam sendo constrangidos a adorar o imperador de Roma, a prestar culto ao imperador de Roma. Eles estavam sendo orientados, afrontados a abandonar o cristianismo, amaldiçoar a Cristo e se voltar ao paganismo. Pois bem, então como é que Jesus se apresenta para uma igreja que está vivendo em um local em que há conflitos tremendos contra a sua fé? Primeiro, ele diz, eu sou o primeiro e sou o último. Note que quando ele está se apresentando a João, no capítulo 1, ele diz, eu sou o alfa e o ômega. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego. O ômega, a última letra do alfabeto grego. Com isso, ele se apresenta a João como aquele que é, glória a Deus, ele é superior a todos, ele é o primeiro, ele é o último, ou seja, não há ninguém antes e não há ninguém depois dele. Ele é o todo soberano. Para esta igreja, igreja de Esmirna, ele se apresenta exatamente desse jeito, mostrando que o Todo-Poderoso não é Marco Aurélio, que o Todo-Poderoso não é a deidade em que o povo adorava naquele lugar. Ele diz, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sim, glória a Deus, fui morto, aleluia, mas revivi. Ou seja, a mensagem de Deus para a igreja de Esmirna é, aquele que está mandando esta carta, quem está mandando esta mensagem até ti, é aquele que morreu, mas é o mesmo que ressuscitou. Não existe absolutamente alguém maior, nem antes de mim e nem depois de mim. Louvado seja Deus. Pois bem, então vamos um pouquinho mais na frente. Versículo de número 9. O Senhor começa, e eu quero agradecer imensamente a todos os que estão nos assistindo no YouTube. Muito obrigado em nome de Jesus. Só o fato, a irmã Eliane Escócio, Marco Fontinelli, muito obrigado em nome de Jesus. E pedir aos irmãos, por gentileza, coloca aí no grupo de WhatsApp, no Telegram, no Instagram, coloca no Facebook, vai colocando para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Faz isso, me ajuda a pregar a palavra, a evangelizar na internet. Se caso o áudio estiver ruim, você me diz aí que eu baixo aqui, aumento, faço alguma coisa, pois graças a Deus temos instrumento para tal. Mas deixa eu voltar. Versículo de número 9, o Senhor Deus diz assim, conheço as tuas obras. O Senhor comanda dizer naquele momento, através daquela carta, ele manda dizer que tem ciência exatamente do que está acontecendo. Que ele está informadíssimo de tudo que está acontecendo naquele local. Tá bom? É isso que ele manda dizer. Estou ciente, eu sei de tudo que está acontecendo aí. Eu sei, vamos lá, mas deixa eu voltar aqui para a palavra de Deus. Versículo 9. Conheço as tuas obras. Ele começa assim, e a tribulação. Então ele conhece a tribulação, ele está informado do que está acontecendo, ele sabe exatamente, e veja, antes que a igreja esmoreça, antes que a igreja volte atrás, ele manda a mensagem, está aqui a mensagem, eu conheço, mas eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o primeiro, eu sou o último, tá? Fui eu que morri e ressuscitei. Então, seguindo no versículo 9, conheço a tribulação,
e a pobreza. Veja, os irmãos de Esmirna passavam realmente por uma tribulação gigantesca. Alguns historiadores falam na confiscação, no confisco dos bens dos cristãos daquela cidade. Por quê? Porque eram servos de Deus, porque não estavam se dobrando aos apelos, à forma do Império Romano. Então, eles, por conta disso, estavam sendo terrivelmente perseguidos, a ponto de perder a residência, a ponto de perder emprego, a ponto de ter seus bens, as suas propriedades confiscadas pelo governo. Veja, o original grego vai nos mostrar que esta palavra pobreza não é uma palavra simples. A palavra do original grego vai nos levar a entender que essa pobreza era uma situação de miséria. A igreja de Esmirna, os crentes de Esmirna, estavam sendo levados a um extremo, a uma situação de miséria. Aí o Senhor diz assim, conheça a tua pobreza, mas interessante, o Senhor diz, mas tu és rico. Por que então tu és rico? Porque tinha Cristo, porque diante de uma situação tão terrível, enfrentada por eles se mantinham fiéis. Tá? Por exemplo, Policarpo foi um dos cristãos daquela igreja e, certa vez, sendo levado para ser executado, ele foi orientado por aqueles que foram buscá-lo para a sua sentença, para o seu interrogatório e posterior sentença. Eles foram orientados a abandonar o cristianismo e amaldiçoar a Cristo e declarar que o imperador de Roma era Deus, era Senhor. Quando mandaram que ele abandonasse a fé, Policarpo, segundo a história, declarou: eu tenho servido a Cristo Jesus por 86 anos e ele nunca me fez mal nenhum. Glória a Deus por isso. Ele foi morto queimado. Queimaram Policarpo em uma fogueira, porém, tenho certeza que Policarpo se encontra no céu de glória, ali desfrutando das mansões celestiais. Não só Policarpo, mas vários outros irmãos foram ali assassinados. Famílias cristãs assassinadas, porque foi um período terrível, pesado de perseguição. Quando nós olhamos para o que estava acontecendo, nós pensamos que a perseguição é apenas humana, mas não, veja, ali o adversário usava dois grupos de pessoas. Primeiro, os judeus. Segundo, os romanos. Então, era uma batalha, além de uma batalha no mundo material, muito mais que isso, havia uma batalha no mundo espiritual, pois o adversário usava o governo, usava os religiosos para perseguir a igreja do Senhor. O que Deus fez? O que Jesus fez? Ficou parado, ficou inerte? Não. Ele simplesmente permitiu que João fosse levado à ilha de Pátimos, para que ali pudesse falar ao coração, pudesse falar aos ouvidos de João e entregasse a mensagem viva, a mensagem pura, a mensagem maravilhosa, à sua igreja que corria grande risco. Portanto, às vezes não entendemos, e aqui eu me volto à situação de João, às vezes não entendemos, porque Deus nos leva a uma situação extrema, e quando isso acontece, Deus quer falar conosco para que este exemplo seja tão importante para nós
quanto importante aqueles que estarão recebendo esta mesma mensagem. Portanto, você, meu querido, que me assiste, e aqueles que hão de assistir, não temas quando passares por uma prova, ainda que aparentemente as suas forças sejam poucas, o Senhor nosso Deus sempre estará contigo, tá bom? Deus te abençoe. Mas vamos seguir em frente. Glória a Deus. Vamos seguir em frente em nome de Jesus, no mesmo versículo, tá bom? Vamos ainda para o mesmo versículo. Versículo 9. Estamos no versículo 9. Lembre-se, são 4 versículos, iremos caminhar, iremos comentar os 4. Nosso objetivo é deixar todo o Apocalipse aqui nas redes sociais. Quero fazer isso e quero poder contar com sua contribuição, compartilhando, tá? Se inscrevendo em nosso canal e, sem dúvida, orando por nós, tá bom? Deus te abençoe. Então, a pobreza, mas tu és rico, e diz, o Senhor diz, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Veja aqui que Jesus mostra a fonte da perseguição. Qual é? O inferno. O adversário levantando aí e usando os religiosos, judeus, para testar e para trazer perseguição contra o povo de Deus. Deixa eu só ver aqui se alguém me respondeu com relação ao áudio. Bom, Gessé me respondeu, disse que diz que tá bom o áudio. Eu não coloquei, meu querido, uma trilha sonora, porque essa trilha sonora eu tenho que mandar fazer, porque se eu não fizer, o YouTube ele me censura, ele tira o meu alcance, tá? Então ele derruba a live, é o chamado derruba a live. Por isso eu não coloquei uma trilha sonora, apesar de nós termos aqui, ó. Tá? Então temos aqui um louvor, temos alguma coisa aqui, porém por isso eu não coloquei a trilha sonora. Deus abençoe Maurício Lima, Deus abençoe, tá bom? Gessé Silva, Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus, tá? Pedir aos irmãos que, se não for desconfortável, compartilhe a nossa live. Eu não estou podendo compartilhar porque eu tenho que parar a mensagem e aqui e acolá, aí fica complicado. Versículo de número 10. Ora, o Senhor diz, nada temas. Olha só, diante de uma perseguição de perder casa, emprego, propriedades, de estar em uma situação de miséria, Jesus diz, nada, olha só, nada temas das coisas que há de padecer. Então o que acontece? Jesus prepara aqueles cristãos, ele os prepara, tá? Psicologicamente e espiritualmente, ele os prepara dizendo, nada temas das coisas que hás de padecer. Ele está dizendo, olha, vocês irão enfrentar uma situação ainda muito, mas muito indigesta. Mas não temam não, não temam não, não temam. Vamos seguir. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Policarpo foi. E vários outros, tá? Por quê? Porque Policarpo era líder. Policarpo era obreiro. E o adversário agiu exatamente aí, inicialmente, para quê? Para desestimular a fé dos demais. Só que lá no princípio era diferente. Hoje eu vejo, por exemplo, nas redes sociais, postagens e postagens contra os líderes, contra os pastores, contra as igrejas e o pior. Muitos daqueles que postam dizem serem cristãos, dizem pertencer a alguma denominação, mas postam coisas que desestimulam a fé de alguém. Veja, isso não vem de Deus. O que vem de Deus é a palavra que estimula
a pessoa a permanecer fiel ao Senhor. Tens nesta oportunidade uma palavra que estimule a fé de alguém, mesmo que esta pessoa esteja no limite das forças dela? Porque se for o contrário, não é de Deus esta palavra. Se for desestimulante, não é de Deus esta mensagem. A mensagem de Deus faz com que a pessoa que está caminhando para a sua execução diga: Jesus nunca me fez mal algum. Como o negaria? Pois ele nunca me fez nenhum dano. Então aqui nós estamos diante de uma carta que, se nós pegássemos e torcêssemos, veríamos que cairia sangue de tanta perseguição que os irmãos estavam passando. Nossos irmãos pelo mundo, em países na África como Naíjíria, ou seja, Nigéria, e vários, Somália, vários outros países como a Rússia, a China, vários, os países de janela 1040, os países árabes, os irmãos ainda hoje passam por situação adversa. Então, quando postarmos alguma coisa nas redes sociais, que seja para encorajar alguém, que seja para que aqueles que estão querendo desistir se sintam avivados, estimulados a permanecer fiéis ao Senhor. Tá bom? Mas vamos seguir em frente. Versículo de número 10 é o versículo que nós estamos comentando. Deixa eu voltar aqui. Então, nada tema das coisas que há de padecer. Ele diz que o adversário lançaria alguns na prisão para ter o quê? Uma tribulação de 10 dias. Estamos já terminando a mensagem. Olha, veja que o Senhor estabeleceu aqui, eu não quero tratar de se é 10 dias mesmo, se é 10 anos, eu quero me esquivar disso aqui, porque eu vou levar muito tempo. Porque tem um ponto de vista tal, tem um ponto... Não, eu não quero falar sobre essa questão. Mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor está dizendo, a tribulação pela qual tu irás passar, ela já tem data certa para chegar ao fim. 10 dias é o que há determinado aqui. O Senhor está dizendo, tu irás passar por um período muito crítico, um período muito difícil, mas eis que já há um período, já uma data determinada para que isso se finde. Então, nenhuma tribulação deve durar para sempre. Deus não permite que chegamos a um ponto de desistir. Ele nos prova, tá? Para mostrar para nós mesmos até onde vai a nossa fé, até onde nós podemos suportar. Então, esta tribulação, ela tem tempo determinado. O Senhor está dizendo à igreja de Esmirna, o período de tribulação pelo qual tu passarás será apenas 10 dias. 10 dias apenas, ou seja, tempo determinado para ela terminar. Mas vamos em frente. Olha só, ser fiel até a morte. Não era brincadeira o que estava passando? Já citei aqui nesta mensagem que Policarpo foi executado, ou melhor, foi queimado vivo ali. E ele foi fiel até a morte. Veja o tamanho da situação, da perseguição. E eu quero voltar aqui, porque existe, por exemplo, quando o Senhor diz aqui, só voltar um pouco na mensagem, porque esta é uma carta que mostra uma diferença da teologia odierna, de parte da teologia contemporânea, quando os pregadores da prosperidade, no seu auge, eles exaltam a prosperidade. Aí Jesus diz assim, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Então, rico não é aquele que tem muitas posses, aquele que tem muitos bens. Rico é aquele que
é fiel ao Senhor, é aquele que se mantém firme na presença de Deus. Então, voltando aqui, ser fiel até a morte. Por quê? Porque se o cristão, no auge da perseguição, desistisse, ou se desistir, automaticamente vai perder tudo que o Senhor tem preparado. Muitos dos cristãos chegam até os céus através da morte natural. Mas muitos, como Policarpo e outros, chegam através da morte de uma tortura, de algo, infelizmente, desse tipo. Isso aconteceu, repito, com Policarpo. Que Deus nos guarde de tudo isso. Tá? Ser fiel até a morte. É claro que quero aqui dizer que muitos passarão por situação como esta. E aqui eu abro um parênteses para dizer, após a igreja ser tirada da terra, será semelhante a isso aqui. Tá? É só nós olharmos, por exemplo, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 em diante, nós vamos ver o anjo perguntando a João, quem são estes? De onde vêm? Aí João disse, eu não sei, tu sabes. Aí ele diz, estes são os que vêm de grande tribulação e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Inclusive, estaremos daqui a alguns dias falando a respeito desta mensagem, tá? Estaremos pregando a respeito desta mensagem, porque estaremos deixando todo o Apocalipse aqui para os nossos amados e queridos irmãos. Então, ser fiel até a morte, e dar-te-ei o prêmio. Dar-te-ei, porque a coroa é o prêmio maior. A coroa, o direito de viver eternamente. Ora, quem milita, quem luta, quem faz alguma coisa, merece um prêmio. Claro, não somos salvos por merecimento, somos salvos pela graça, por meio da fé, a graça de Deus que abundou, segundo Tito, trazendo salvação a todos os homens. Mas é preciso, claro, reconhecer e aceitar a Cristo como Salvador. Pois bem, então dar-te-ei a coroa da vida aos vencedores. A promessa de Cristo Jesus. Não é que eles teriam de volta suas posses materiais, suas residências, os seus empregos. Não. É que eles teriam a coroa da vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí, a carta, o Senhor termina fazendo um apelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando a quem? Às igrejas. A igreja está falando certamente ao seu coração nesta oportunidade. Aí ele diz, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, não será condenado. Aquele que for fiel ao Senhor até o final, então não receberá o dano da segunda morte. Então, diante de todas as situações, sejamos fiéis ao Senhor nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Não toque nada sem ter comunhão. Mergulhe no rio da purificação. Tá ouvindo aí aquele que é verdadeiro, puro e santo, majestoso, justo e fiel. Diante da tua face nenhuma. Meu querido Cícero Braga, Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmã Carla Pinheiro. Deixa eu ver quem mais aqui está. O presbítero Marco Aurélio. Olha, muito obrigado mesmo, tá? Sou muito feliz por tê-los aqui, tá? Estou na minha residência. Jesus é maravilhoso. Isso aqui é uma luta, você não sabe o quanto eu tenho lutado, mas eu quero estar na internet pregando a palavra de Deus. Tanta gente, tantas pessoas na internet, tanta gente que não vai a um culto. Estou eu aqui pregando a palavra de Deus aos corações desse povo abençoado, tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero encerrar orando por sua vida e com nossos irmãos em nome de Jesus. Senhor, o nosso Deus, te louvo, te agradeço.
Ó Deus amado, em nome de Jesus, por todos aqueles, Pai, que assistiram esta live, por aqueles, Pai, que hão de assistir, te peço em nome de Jesus, abra o entendimento de cada um, que o teu Espírito Santo renove cada vida, trazendo alegria, Senhor, alegria da salvação. Que nenhum, Senhor, desista de te servir e que aqueles que não te servem sejam convencidos pelo teu Espírito Santo, Pai. Cura as vidas, Pai. Em nome de Jesus, declaro, meu Deus, que aconteça cura e maravilha em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe os que nos acompanham no Facebook, Deus abençoe os que nos acompanham no YouTube. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Nós estamos já encerrando a nossa live. Deus abençoe grandemente. Em breve estaremos de volta com a próxima carta ao Apocalipse. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.